Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, mexe com as bases de tudo que a gente entende sobre gestão e organizações. Vamos começar com uma pergunta bem direta. De onde é que vêm as nossas ideias sobre o que é uma boa gestão? Por que a gente geralmente parte do princípio que existe um único jeito certo de tocar uma empresa, uma equipe ou até mesmo um país? Para a gente entender a resposta, primeiro é preciso separar duas coisas. Uma é o colonialismo, que é aquela coisa da dominação direta, sabe? Com exército, ocupação física. E a outra é algo bem mais sutil, que a gente chama de colonialidade. É tipo um legado invisível que continua por aí, moldando o nosso mundo até hoje. Então, vamos entrar de cabeça nessa primeira parte para entender como é que esse fantasma na máquina da colonialidade funciona na prática. Pense na colonialidade como se fosse um software, sabe? Um sistema operacional invisível que continua rodando na sociedade, usando as mesmas regras dos antigos princípios coloniais. Isso mesmo depois que o hardware, ou seja, o domínio direto, já foi tirado da tomada há muito tempo. E esse sistema se mantém de pé por causa de estruturas culturais e econômicas, que no fundo tratam certas formas de pensar e de viver como superiores a outras. É algo que acaba sendo reforçado por organizações globais e que faz com que certas hierarquias pareçam naturais, e não algo que foi construído. Bom, então o ponto central aqui é entender qual é o código-fonte desse sistema operacional, né? E é isso que nos leva a um conceito com um nome bem interessante: a híbris do ponto zero. Essa é a ideia principal, o core do problema. É a crença que surgiu lá no iluminismo europeu de que o pensamento racional, a ciência e o método do Ocidente são as únicas formas de conhecimento que valem. É como se eles tivessem uma visão neutra, de cima, um ponto zero do mundo, como se fosse o ponto de vista de Deus. Só que os pensadores descoloniais batem de frente com isso. Eles dizem, olha, ninguém tem acesso a uma verdade final. Ninguém pode chegar e oferecer uma única solução que sirva para o planeta inteiro. Para eles, ideias universais, como o liberalismo ou o marxismo, perdem o sentido quando a gente tira elas do tempo e do lugar onde nasceram. E esse pensamento de ponto zero acabou criando uma série de hierarquias bem poderosas e que duram até hoje, dividindo o mundo. Começa com as estruturas sociais. Coisas como raça, colocando europeus acima de não-europeus, gênero com o patriarcado, sexualidade privilegiando uma forma sobre as outras e até mesmo a classe social. E não para por aí. Também criou hierarquias de conhecimento e de cultura, a espiritualidade cristã acima das outras, o conhecimento científico ocidental como superior ao tradicional, as línguas europeias e até a arte, separando a alta arte da arte dita primitiva, basicamente desvalorizando sistemas inteiros de pensamento e de expressão. Tá, mas e aí? Qual é a saída para isso? O que é bem interessante é a solução que se propõe, uma mudança em direção a um mundo de muitos mundos. É aqui que entra a descolonialidade. E veja bem, não se trata de jogar fora o conhecimento ocidental, de jeito nenhum. A ideia é outra. É abrir espaço para que outras formas de conhecimento possam existir lado a lado em pé de igualdade. É desconstruir essa ideia de que existe uma única verdade universal. Essa comparação aqui ilustra essa mudança de um jeito genial. A gente sai de um pensamento hierárquico, que é essa pirâmide de cima para baixo, onde um saber domina tudo, e vai para um pensamento heterárquico, que é mais como uma rede, sabe? Onde várias formas de saber podem coexistir e interagir sem que uma domine a outra. E quem é que está por trás dessa ideia toda? Esse pensamento foi liderado pelo grupo Modernidade, Colonialidade e Descolonialidade, ou MCD, que se formou lá no final dos anos 90. Era um coletivo de intelectuais da América Latina, como Aníbal Quijano e Walter Mignolo, e o objetivo deles era justamente esse, desafiar o pensamento dominante e propor essa opção descolonial. Certo. Agora vamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia, para um mundo que a maioria de nós conhece bem, a organização moderna, o escritório. O que a fonte argumenta é que a própria teoria de gestão moderna acabou virando cúmplice desse sistema colonial. Como? Exportando modelos, principalmente americanos, como se fossem a única forma legítima, a única forma correta de se organizar um negócio. É uma visão bem unipolar, sabe? Totalizante. E esse controle todo acontece através de uma coisa chamada colonialidade do poder. É um modelo que mostra como uma única lógica de controle se espalha por 5 áreas-chave da nossa vida. Primeiro, na economia,
E na autoridade? Pensa na distribuição global do trabalho. Algumas nações produzem matéria-prima, outras produzem tecnologia. Isso, segundo o modelo, é uma forma de colonialidade. E também justifica quem é que tem o poder de mandar, de tomar as decisões. Em segundo lugar, essa lógica dita a nossa relação com a natureza. A natureza deixa de ser vista como uma entidade viva com quem a gente tem uma relação de sinergia e vira só uma mercadoria, um recurso a ser extraído para gerar lucro. E por último, olha só como isso vai fundo. Se estende até a nossa vida pessoal, até a nossa mente. Controla o conhecimento, a cultura e até a nossa própria percepção de quem somos, impondo normas ocidentais sobre gênero, sexualidade e dizendo que seus sistemas de conhecimento são superiores. Tudo isso nos deixa, especialmente o pessoal que estuda organizações, numa encruzilhada. Um ponto bem crítico, com dois futuros possíveis pela frente. De um lado temos o futuro da segregação, onde essas formas alternativas de pensar e organizar até existem, mas ficam lá, na margem, sabe? Fora do mundo dos negócios e da academia tradicional. Do outro lado, há o futuro da integração, onde o mercado e a academia se abrem para esse pensamento em rede, o pensamento heterárquico, e criam um espaço real para toda essa diversidade de conhecimento global. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Depois de ouvir tudo isso, quando a gente começa a prestar atenção, onde é que esse fantasma da colonialidade aparece no nosso próprio mundo, na nossa organização, na nossa comunidade, no nosso dia a dia?